bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave, e hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui no canal, em que vamos analisar alguns seriados, episódio por episódio, falando das curiosidades da trama. E hoje nós começamos com a mais nova produção de Star Wars, diretamente do Disney Plus, The Mandalorian. Antes de começar, é sempre importante dizer que você pode assinar o serviço do Disney Plus de maneira totalmente legal, basta ter um cartão internacional. Se foi isso que eu fiz, You are a pirate! como o próprio nome já diz, The Mandalorian é a história de um mandaloriano que é caçador de recompensas, e a gente vai acompanhando a trama desse personagem até agora com só 2 episódios. No fim da semana sai o terceiro e na segunda que vem você pode contar já com a nossa análise do terceiro episódio. Hoje a gente vai falar do primeiro e do segundo, o primeiro saiu numa terça, na mesma semana do segundo episódio, então a gente decidiu compilar um pouquinho aqui. A gente já sabe que o Mandaloriano é o Pedro Pascal, conhecido por ser o Oberyn Martell e também ser um dos policiais de Narcos da Netflix, e ele faz um papel aqui muito interessante e muito dinâmico, porque como a série é sobre um caçador de recompensas, basicamente você vai ter muita ação durante vários episódios. A gente começa com ele indo buscar uma recompensa em um planeta gelado que não é nomeado. Nesse planeta gelado a gente tem a introdução de uma nova raça na franquia Star Wars, uma raça meio escamosa, azul, os Mithril, né, que são ali introduzidos. Rapidamente ele bota um disco e fala que vai buscar o cara, foge do planeta gelado com a sua nave, e nesse momento de fuga da nave a gente acompanha outra raça introduzida neste episódio pela primeira vez no universo Star Wars, que são os Ravinak. A partir daí a gente vai vendo a série explicar pra gente em que momento ela tá do universo Star Wars. Então ele é chamado para um trabalho por ninguém menos do que Cal Weathers, o famoso Apollo Creed, e no diálogo deles você vê que a série se passa depois de O Retorno de Jedi, porque ele tenta ser pago em créditos imperiais e ele fala que aquilo não vale mais nada, ou seja, a moeda corrente caiu. I don't know if you heard, but the Empire is gone. Então ele pergunta sobre um trabalho que paga bem e ele é redirecionado para os caras que estão querendo pagar de uma maneira boa e tal, aí ele vai direcionado e aí você percebe realmente que está se passando esse período pós-queda do Império, porque ele chega num cara, que é o diretor alemão Werner Herzog, e ele tá com os Stormtroopers meio de segurança, mas os Stormtroopers são deteriorados, sabe? As armaduras já estão gastas. Então você percebe que tem alguma coisa ali de fora da ordem normal. O personagem mesmo fala. It is good to restore the natural order of things after a period of such disarray. E você vê que tem um cientista ali que eles têm uma missão um pouco diferente, né? Tipo, o cientista quer ver a parada, o alemão quer outra coisa, e ele dá uma plaquinha de metal Beskar, que é o metal dos Mandalorianos, é o metal típico, né? Os Mandalorianos são uma raça bélica, então eles têm muitas armaduras boas que resistem a tiro de blaster, eles têm armas mais desenvolvidas que as outras espécies, eles vivem pra batalha, né? E aí quando ele dá essa parada, ele diz que ele pode entregar um potão cheio daquele metal pra ele, que é raro, então para um Mandaloriano aquilo é muito válido. Ele vai lá com um ferreiro Mandaloriano que faz uma nova placa para ele. Os Mandalorianos têm toda uma importância com a sua armadura, com a cor da armadura, e aí você vê que a armadura dele é o cinza, que representa a questão do luto, então ele perdeu alguém. E durante o processo de fabricação da nova placa de ombro que ele coloca, você vê que ele tem flashbacks ali com os pais, então dá a entender que ele perdeu os pais muito novo. E pelas cenas de batalha parece ter sido ali por volta do início das Guerras Clônicas, que é na trilogia do episódio 1, 2 e 3, né? Você vê os droids e as naves de droid vindo destruindo tudo, então deve ter sido ali no meio das Guerras Clônicas. A gente também vê o símbolo do mitossauro, que é o símbolo dos Mandalorianos. Isso vai ser citado mais pra frente na série também, e que era o símbolo que o Boba Fett usava na nave dele, aquela caveirinha assim, quase como a gente vê caveira de elefante, sabe, aquele símbolo gigantesco. A partir daí ele se direcionou para o planeta Arvala 7, que é onde está o alvo dele. Ele é dado só um sinalizadorzinho para descobrir onde é. Ele é recepcionado sendo atacado por Blorgs, que são seres que podem ser usados de montaria. Então ele é ajudado pelo Quill, que é da raça Onat, e é interpretado por ninguém menos do que nosso querido Nick Nolte. E tudo que ele pede em troca é uma das montarias que ele ajudou a derrubar. Então ele ajuda e conta, não, eu tenho que ir pra tal lugar. Ele fala, você vai me ajudar muito fazendo isso, porque esses caras trazem confusão e eu só quero paz e tudo mais. Então, se você acabar com os caras vai ser bom. E ele vai lá pra pegar o alvo dele. Quando ele chega, ele achando que vai fazer ali tudo na surdina, sem ninguém perceber, simplesmente chega um Android IG-11, que você não deve confundir com o IG-88, que já apareceu em Império Contra-Ataca, e também era um dos chefões do jogo de Nintendo 64, Shadows of the Empire. Aliás, ele era bem difícil. Eles então fazem uma batalha com os caras que estão guardando até descobrir que a carga deles é nada mais, nada menos do que um bebê da raça Yoda. É aí que as coisas começam a mudar, porque a missão do IG-11 era matar o bebê, enquanto que a do Mandaloriano
é trazer ele de volta. É importante dizer que o Mandaloriano tem um nome oficial, mas que só foi dado em entrevistas fora da série. Então, eu acho que a série pode manter o nome dele como segredo. Eu acho que se você quiser, pode ir atrás do nome dele. Eu vou manter as coisas que estão na série, para também não ser spoiler demais do que esse vídeo. O fim desse primeiro episódio levanta muitas perguntas, principalmente sobre esse bebê Yoda. O que isso quer dizer, quem ele é, até porque a raça do Yoda não tem um nome. A gente chama de raça do Yoda porque ele é o personagem mais famoso e foi um dos Jedi mais poderosos de todos os tempos. Mas ele não é o único da sua raça. Se você lembrar da trilogia original, e eu vou falar só de coisas canônicas aqui, então tudo que a Disney considera canônico, você tem a Yaddle. Yaddle é uma da mesma raça do Yoda, é muito complicado ficar citando assim, né? Só que ela é fêmea, e ela é bem mais nova, ela tem por volta de 400, 500 anos ali durante a trilogia 1, 2 e 3. Ela é morta durante a revolta, né, dos clones que acaba culminando no Império, mas ela também era uma Jedi muito poderosa. E aí fica a questão, toda a raça do Yoda tem a força, porque até agora tá 100%, os dois que apareceram. E quando começa o segundo episódio, que a gente vê que o Mandaloriano tá tentando se curar, o bebê Yoda fica a todo momento tentando curar ele com a mão. Tipo, ele levanta e faz um movimentinho com a mão. O que pode ser Force Healing, né, que eles chamam que é a cura através dos membros que têm a força. Isso em teoria acontece nos filmes quando o Obi-Wan pega o Luke depois de ser atacado pelo Povo da Areia e quando o Palpatine coloca a mão por cima do rosto do Anakin depois de ele ter sido derrotado pelo Obi-Wan, mas nunca tinha sido explícito de certa maneira. Nesse episódio meio que fica claro, porque esse bebê vai demonstrar mais força adiante, né? E aí quando ele pega o bebê e volta, ele é atacado por Transdoxianos, ou Transdoxians, né? Que é aquela raça lagarto, que ficou famosa até pelo Bossk, né? Que ele fez muita parte do universo expandido, e aparece em Império Contra-Ataca na mesma cena em que aparece o IG-88. E aí você percebe que tem várias pessoas com esse rastreador, ou seja, esse bebê Yoda é muito importante. Só que quando o Mandaloriano volta pra nave, a gente descobre que os Jawas, nossos queridos Jawas, desmontaram toda a nave dele, estavam roubando tudo, e ele pega a arma, cara, e sai desintegrando. Aliás, é uma arma que desintegra as pessoas, né? Realmente ele tem uma tecnologia bélica muito boa. E ele não consegue ir atrás. Só que aí o Quill propõe ajudar ele, né? Ele é um cara bem solícito e tal. E aí eles tentam negociar com os Jawas, aí não, né? Eles querem a armadura dele, cara, ele não vai dar armadura. Querem o bebê, porra, ele não vai dar o bebê. O que vocês querem? O ovo. Ele fica, o ovo, o ovo. Ele vai atrás e acontece que ele enfrenta o Mudhorn, né, que esse não tem tradução no Brasil ainda, e ele fica lutando e nessa cena a gente tem certeza que o bebê tem a força, que ele impede o Mandaloriano de ser morto usando a força. Ele usa tanto que ele pega e desmaia um tempão, e você tem certeza que aquele bebê tem força, pode ser um Jedi, né? Só que a gente tá falando de uma época pós-Império, então como isso vai suceder para os próximos episódios. Ele volta com ovos, os Jawas comem e tal, e aí quando ele remonta as peças, você vê que ele convida o Quill para se juntar a ele, mas ele fala que não quer, que ele lutou muito para ter liberdade. E aí isso é bem legal do lore de Star Wars, porque a raça dos Unknowns são raças servientes, são raças trabalhadoras, elas são usadas como mão de obra braçal. Você entende que por conta disso ele vem ajudando o Mandaloriano, e quando ele recebe essa proposta, fala, cara, eu lutei muito para ser livre, então ele fez algo que era da natureza dele, mas ele quer se manter como ele está. Isso é bem legal. E aí vem a pergunta, quando o bebê acorda no final, do que vai acontecer. Tá uma parada meio lobo solitário, sabe? Ele andando com a criança ali, o que eu achei bem legal. Mas no final desses episódios, apesar da trama, vamos falar das curiosidades que não estão ali, por exemplo. Você tem na nave do Mando, que é como ficam chamando ele já que não sabem o nome, várias pessoas congeladas em carbonita. O que no Império Contra-Ataca era uma tecnologia ainda testada, você não sabia se a pessoa sobrevivia congelada. E ele ali tem uma máquina que faz na hora, então essa tecnologia aparentemente evoluiu para os caçadores de recompensa, para ficar mais fácil de entregar, né, os caras. Outra coisa é muito engraçada que o Raça, o Mithril, parece o metal lá dos Senhor dos Anéis, ele fala que ele tem que celebrar o Dia da Vida, né, o Happy Life Day. I was hoping to be free for Life Day. Que é algo que só existe até então no especial de Natal do Star Wars. Happy Life Day, everyone. Ou seja, a Disney transformou o especial de Natal de Star Wars em canônico. É isso mesmo. Outra coisa legal da curiosidade é que a nave do Mandaloriano é a Razor Crest, que é uma nave de batalha pré-império, ou seja, ainda é da época da República, ela só é modificada em algumas partes. Tirando isso, cara, até agora tem se mostrando um baita do aventurão. Os dois primeiros episódios, bem legais. O segundo episódio dá menos a trama, mas eu acho que é justamente pra dar profundidade, você mostrar que o Mandaloriano tem coração. Tipo, ele não é aquele estereótipo de cara fodão que não liga pra ninguém. Pelo contrário, ele liga pro Quill, ele convida o cara pra trabalhar com ele, ele cuida do bebê. Então, pra mostrar esse lado mais humano, até pela perda dele e tal. Então, eu acho que os próximos episódios, são só 8 episódios, vão desenvolver mais isso e eu tô bem curioso. Então se você gostou, cara, não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo, compartilhar com todos os seus amigos. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo, que aí a gente fala pra vocês. Então não se esqueçam, segunda que vem a gente tá aqui com mais análise do terceiro episódio de Mandaloriano. E até semana que vem.